18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguimos a programação da Rádio Mix, agora com 18 horas. Comigo, Karime Leão, e hoje com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Lembrando que a gente pode participar, você pode participar do programa com a gente pelo WhatsApp, certo? Isso mesmo, é o 994887592. Manda aqui pra gente aí, que está passando no trânsito nesse momento, né? Que Manaus está parada, comenta aqui pra gente. Exato, hoje o negócio não tá fácil para quem precisou de carro, né? Transitar aqui na cidade de Manaus. Lembrando que vale também a sua participação para você que nos acompanha pela live do YouTube. Manda sua mensagem pra gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa com trânsito, não é, André Meirelles? Hoje, sexta-feira, dia de receber a primeira parcela do 13º salário, dia da Black Friday. Gente, o trânsito na cidade de Manaus está parado e não tem nenhum, assim, acidente grave, nenhum motivo maior, não é isso? É Black Friday mesmo, certo, André? É exatamente isso, Karime. Temos Black Friday hoje, como você falou aí, a parcela. Então o trânsito está parado aqui em Manaus. Vou pontuar algumas áreas aqui com a ajuda do CCC, que é câmeras de cooperação aqui da cidade. A gente fala para você que está nos acompanhando aqui na 100.7. Vou narrar tudinho aqui a situação do trânsito, mas você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube. E vamos lá, Trovão vai colocar aí para você que nos acompanha nas redes sociais as imagens do CCC. Olha a Avenida Cosme Ferreira aí, com a Feira do Coroado no sentido bairro centro. Os motoristas estão bastante aperreados por lá. E na Avenida Djalma Batista, com a Rua Pará no sentido centro-bairro, o trânsito tá agonizante ali, Karime. E também, ainda na Djalma Batista, mais lá perto do Plaza, né, a gente tem trânsito com forte retenção. E é assim, né, Karime? Sempre que tem ali próximo a um centro de compras, alguma loja, o trânsito tá ficando carregado e parado aí, como acontece aqui na capital amazonense. Eu também observei que hoje não tem nem como eu falar, procura uma rota de fuga, porque até as rotas de fugas que são conhecidas ali, as rotas alternativas, também estão deixando o trânsito bastante complicado aqui na capital amazonense nesse sextou com Black Friday. Tá ótimo, obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Sindicatos cobram do governador Wilson Lima progressões para trabalhadores da educação do Amazonas. Atualização do caso Benício, médica Juliana Brasil Santos e técnica de enfermagem Raíssa Bentes prestam depoimento na polícia. Olha, uma pesquisa revela que o senador Omar Aziz venceria todos os cenários para o governo do Amazonas. Black Friday já registra reclamações sobre problemas de entrega e propaganda enganosa. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques, a partir de agora para você aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje falando sobre a educação do Amazonas. Já noticiamos aqui as inúmeras denúncias que revelam o completo abandono e que se encontram os professores e alunos pela gestão de Wilson Lima. Gestão que, inclusive, não respeita os educadores e não cumpre com a palavra. E a cobrança é dos sindicatos. Agora eles cobram as progressões para os trabalhadores da educação do Amazonas, que foi anunciada pelo governador Wilson Lima, mas não foi cumprida. Olha, Karime, mais uma promessa que o governo Wilson Lima não cumpriu. Então isso só comprova aí a falta de compromisso com o ensino do Estado. Por isso que hoje o Estado aí está em último lugar do Brasil no Enem. Porque outros levantamentos apontam que o aluno do Amazonas estuda em média aí 20% menos do que os alunos do restante do Brasil. Por exemplo, aqui só 3% alcançaram a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática. Então esses dados oficiais são do Ministério da Saúde, que só mostra aí a triste realidade da completa falta de compromisso do governo do Amazonas com o futuro do Estado. Exato, e são dados oficiais, como você falou, André Meirelles, são dados do Ministério da Educação, não tem como dizer que são fake news ou que não revelam a realidade. É muito clara a falta de compromisso com a educação. É um governo que sequer cumpre com a palavra. Como eu disse, o Wilson Lima prometeu para os professores da rede estadual
estadual um pacote de valorização com progressões por titularidade e por tempo de serviço. Olha só, Karime, essa é a diferença entre a propaganda e a vida real, né? Essa é aquela gestão que vive aí de publicidade mostrando um Amazonas que de fato não existe, né? E nesse caso da progressão dos professores, a desculpa é sempre a mesma, que não tem dinheiro para pagar o que é o direito ali dos trabalhadores da educação. A repórter Odiné Araújo explica agora pra gente mais a respeito desse novo calote. Então, Odiné, enquanto o governo diz que não tem dinheiro para pagar as promoções dos servidores da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas em 2025, coleciona aí um rosário, digamos assim, de denúncias de irregularidades e corrupção, não é isso? Boa noite, Odineia. É exatamente isso. São tantas denúncias que levaram à abertura de investigações e inspeções por parte dos órgãos de controle. Os principais escândalos e denúncias envolvendo a Secretaria de Educação do Amazonas esse ano incluem a inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado nos 100 maiores contratos da SEDUC após o Amazonas ficar em último lugar no ranking do Enem. O objetivo é investigar possíveis irregularidades e a aplicação dos recursos públicos na educação. Teve também contratos milionários suspeitos denunciados pelos deputados Wilker Barreto e Maiara Dias, incluindo um no valor de quase 53 milhões de reais envolvendo recursos do Fundeb. Fora os quase 139 milhões de reais em gastos com livros que nunca foram lidos e com merenda escolar que não chegaram nas escolas ou se limitaram a suco e bolacha. Além disso, contratos foram suspensos e pagamentos barrados pelo TCE devido a suspeitas de irregularidades. E o pior é que, enquanto os milhões saem dos cofres da SEDUC, as escolas públicas do Amazonas estão em situação precária. Por outro lado, o governo do Amazonas prometeu aos professores da rede estadual um pacote de valorização, 5,06% de reajuste, progressões por titularidade e por tempo de serviço. Mas quando o contra-cheque saiu, só o reajuste veio. As progressões sumiram. De acordo com Vanessa Antunes, secretária de Finanças do Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas. Promessa é dívida. O governo do estado anunciou nas suas redes sociais que pagaria ao final do mês de novembro o reajuste salarial, as progressões por tempo de serviço e titularidade. Infelizmente, até o momento, ele só pagou o reajuste. Lembrando que a categoria vai estar em defasagem cerca de 7 meses, já que a data base é 1º de março. Estamos aqui acompanhando quando essas promessas serão cumpridas, porque ultimamente estamos apenas arcando com as dívidas e promessas não cumpridas do governo. Por conta da promessa não cumprida do governo do estado, o sindicato lançou a campanha Antes Não Tinha, Ainda Não Tem, em alusão à propaganda de que no governo Wilson Lima, o Amazonas hoje tem coisas que antes não existiam. Mas para os servidores da SEDUC, ao contrário do que canta o governo, na educação não tem progressão, nem valorização, nem respeito com a carreira. E o Sintean lembra que direito não é brinde de fim de ano, é lei. Volto com vocês. 18 horas. André Meirelles, a gente fala a respeito das atualizações do caso Benício, da morte do menino Benício. O Ministério Público do Amazonas, ele se mostrou favorável, ao pedido de suspensão do exercício da profissional, da médica Juliana Brasil Santos e da técnica de enfermagem Raíssa Bentes, ambas envolvidas no atendimento e consequente morte do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, que morreu no Hospital Santa Júlia no último domingo. Conta pra gente mais atualizações do caso, André. Muito boa noite, Karime, boa noite aos ouvintes. Olha, o que temos aqui é o seguinte: o delegado Marcelo Martins, que é o responsável pelas investigações sobre a morte aí do menino, disse hoje que a prisão preventiva da médica, como você falou, a Juliana Brasil Santos, seria uma prisão necessária. Ele pediu a prisão dela, mas só que a justiça barrou aí qualquer possibilidade de prisão. A magistrada Nilza Abreu, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concedeu aí um salvo-conduto, que é como um habeas corpus
corpus que impede a prisão preventiva e também proíbe buscas na casa da médica enquanto dura aí as investigações. Inclusive, o delegado já havia representado o pedido de prisão, isso na quarta-feira agora, durante essa semana, durante toda essa polêmica, né? Inclusive até mesmo um dia antes da decisão sair, porque essa decisão, esse salvo-conduto saiu ontem, né, quinta-feira, mas só veio a ser publicado hoje, nessa sexta-feira, no mesmo dia em que a Juliana chegou ao 24º DIP, ou seja, o Distrito Integrado de Polícia, ali por volta de 9 da manhã, acompanhada também da técnica de enfermagem que está envolvida aí nesse caso e junto ali com os advogados. A médica não quis falar com a imprensa, apenas mesmo a técnica que falou e deu a versão dela. Bora acompanhar aí a fala dela. Administrei a medicação conforme prescrição médica, né? Não tive auxílio, estava sozinha. A gente não pode fazer nada que não tenha na prescrição médica. Informei a mãe, né, no momento que fui fazer a medicação. Ela também questionou, né, a via de administração. Eu falei que também não tinha sido, nunca tinha administrado aquela medicação pelaquela via, mas estava prescrito médico, né, então nós duas entramos em concordância de ser administrada a medicação. Tudo o que eu fiz na criança, eu informei a mãe, inclusive mostrei a prescrição médica. 18 horas. Tá, então, a gente conferiu a fala da técnica de enfermagem Raíssa Bentes, que está envolvida aí nesse caso do menino Benício, inclusive na íntegra, você pode acompanhar ali no @18horasnews, né? Tem essa completa aí esse vídeo. Olha, como eu disse, né? A médica não quis falar, mas a defesa da médica alega que o erro teria sido de terceiros. Segundo os advogados, Juliana prescreveu adrenalina para nebulização e a aplicação na veia teria sido feita pelo técnico de enfermagem. A defesa também cita falha ali no sistema do hospital que teria alterado automaticamente o nome do médico responsável e afirma que a médica tentou reaver aí o quadro solicitando propranolol e acompanhando o Benício até a UTI. Então esses argumentos, além aí de um laudo psiquiátrico apresentado pela defesa, foram levados em conta pela desembargadora ao conceder esse salvo-conduto. Agora a gente vai ouvir um especialista sobre essa situação, né, de que a médica teria receitado a adrenalina IV, ou seja, intravenosa na criança ao invés de nebulização, porque o que acontece? Segundo o especialista, a administração intravenosa de adrenalina em crianças é uma medida de emergência crítica que é usada principalmente durante a reanimação cardiopulmonar ou no tratamento ali de choque anafilático refratório a outras vias. Então, nesses cenários de risco de vida, o especialista disse que geralmente não há contraindicações absolutas, pois o benefício de salvar a vida do paciente supera os riscos potenciais. Então, as situações em que o uso de adrenalina IV deve ser evitado ou requer extrema cautela, ou seja, as contraindicações relativas ou preocupações são somente na ausência ali de indicação de emergência, por exemplo, hipersensibilidade conhecida, só que ainda assim deve-se ter cautela, embora em uma emergência de vida ou morte isso seja secundário. E também essa aplicação na veia pode ser utilizado somente nas interações medicamentosas, né? E ainda assim deve-se ter cuidado se a criança estiver em uso de certos medicamentos, né? E a gente tem a fala aí do professor e enfermeiro Éder Marques, que fala aí sobre exatamente isso. Toda essa situação está sendo investigada por talvez esse erro médico, né, Karime? Dessa médica ter indicado ali para a criança que chegou passando mal essa medicação, adrenalina, que seria o certo ali, a adrenalina, para que você pudesse fazer ali nebulização ao invés de intravenosa. Então, esse especialista, que é o Éder Marques, ele vai explicar pra gente essa diferença. Vamos acompanhar. Por que eu faria a adrenalina ou quando eu faria a adrenalina? A gente tem as situações emergenciais. Por exemplo, um paciente teve reação alérgica. Então a adrenalina, ela intramuscular, seria interessante. Por quê? Porque ao fazer ela, a ação dela vai fazer o quê? Uma broncodilatação. Então, qual que é a ação da adrenalina no receptor beta 2 que está lá no sistema respiratório? Broncodilatação. Éder, eu posso fazer na veia
seria negativo. Porque por via venosa você vai ter mais ação beta 1, porque você vai colocar uma grande quantidade, você vai potencializar uma taquicardia e não necessariamente uma boa broncodilatação. 18 horas. Bom, tá aí, a gente conferiu a fala desse especialista, professor, enfermeiro Éder Marques, e é exatamente o que ele está falando aí sobre a situação que aconteceu com o menino. E isso também é a hipótese que a Polícia Civil trabalha com uma conclusão preliminar, né? Que Benício teria sofrido overdose de adrenalina, sofrendo ao menos 6 paradas cardíacas até morrer. Então, relatos falam sobre a aplicação intravenosa de 3 ml, né? Ali de 30 em 30 minutos no menino, ou seja, direto na veia, ao invés da nebulização. Essa fala aí foram dos próprios familiares, pais ali que falaram que tiveram acesso a essa receita, e inclusive até médicos experientes ouvidos ali na investigação disseram que não existe antídoto para esse tipo de caso, que contraria ali a tese da defesa sobre o uso de propranolol. Então a polícia ainda quer esclarecer quantas doses foram aplicadas, quem administrou o medicamento e em que condições o erro aconteceu. Enquanto isso, o Hospital Santa Júlia já entregou as imagens internas que estão ali em análise, e o inquérito deve ser concluído em pelo menos 30 dias, Karine. E segundo aqui eu peguei a informação da Polícia Civil, o André, a Juliana Brasil, a médica, né, é a principal suspeita por ter prescrito a aplicação da medicação. A técnica de enfermagem, a Raíssa, foi quem aplicou a dose, segundo aí as orientações registradas pela médica Juliana Brasil, que segundo a polícia é a principal suspeita por ter prescrito isso para o menino Benício. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva da médica, como nós falamos, afirmando que a criança foi vítima de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar ou assunção de risco. O delegado Marcelo Martins, ele disse o seguinte, abre aspas, se ela permanece em liberdade, ela pode normalmente depois vir a trabalhar em outro hospital e colocar em risco a vida de outra pessoa. 18 horas. E o arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, ficará por mais 2 anos no cargo, após a determinação do Papa Leão V, informou a Arquidiocese de Manaus. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira, dia 28. Dom Leonardo tinha apresentado um pedido de renúncia por uma regra da Igreja Católica que determina esse procedimento quando o cardeal atinge 75 anos, que é a idade completada por ele em junho. E depois de acolher a renúncia, Leão IV determinou que o religioso fique no cargo por mais 2 anos até a nomeação de um sucessor. 18 horas. Como a gente falou, estamos em plena sexta-feira de Black Friday, com 13º na conta, dia de correria, muita expectativa, com aumento inclusive de 2,8% nas vendas, estimado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Mas aí com as vendas também já começam as reclamações sobre problemas de entrega e propaganda enganosa. Então, esse é o balanço preliminar, inclusive, que já foi divulgado hoje pela plataforma Reclame Aqui, que é aquela plataforma que reúne ali reclamações de compradores e é usada para checar ali a reputação de lojas no momento da compra. André, esse balanço é referente a esta quarta-feira, dia 26 e quinta-feira, dia 27. Ontem, os dados mostram que problemas da entrega lideram o ranking das reclamações, respondendo aí por 25,29% de todos os registros. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais informações a respeito desse levantamento. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karine, André e ouvintes. Chegou a tão esperada Black Friday e junto com os descontos veio também um monte de reclamações. Segundo o levantamento do site Reclame Aqui, os maiores vilões dessa temporada são os atrasos nas entregas. Promessas de chega em 2 horas ou entrega no mesmo dia e até frete express acabam virando uma grande frustração. E não é de hoje. Esse padrão já se repete em outras edições. Pra gente ter uma ideia, 25% das queixas registradas até agora são sobre os problemas de entrega. Na segunda posição, aparece o drama do produto não recebido, com mais de 12% das reclamações. Muita gente acha que é só atraso, mas no final descobre que o item nunca foi enviado ou sequer existia. E para fechar, temos a famosa
propaganda enganosa, responsável por 9% das queixas. Aquelas ofertas irresistíveis que mudam na hora de fechar a compra, deixando o consumidor de mãos abanando. A advogada Aline Lima garante: quando esses problemas acontecem, é direito do consumidor pedir a compensação. Quando o fornecedor não cumpre com a entrega rápida, expressa ou dentro de prazo específico, o consumidor tem 4 opções. A primeira, ele pode exigir o cumprimento forçado da oferta, ele pode aceitar o outro produto ou serviço que seja equivalente, ele pode rescindir o contrato e exigir a restituição do valor e pode também exigir a reparação por danos morais e danos materiais. Além disso, tem os famosos descontos agressivos, que são cheios de pegadinhas. Regras escondidas, validade restrita, exigência de formas de pagamento específicas, tudo isso acaba passando despercebido no corre-corre da Black Friday. E falando em golpes, a inteligência artificial virou motivo de preocupação. 3 em cada 4 consumidores dizem se sentirem inseguros com fraudes feitas com a IA, e mais da metade conhece alguém que já caiu nessa. Para evitar dor de cabeça, o Reclame Aqui recomenda: confira prazos de entrega, pesquise sobre a loja, tire prints do carrinho e revise bem o pagamento antes de finalizar. Afinal, a Black Friday pode ser uma festa de descontos, mas ninguém quer sair dela com aquele gostinho de prejuízo, né, gente? Volto com vocês. 18 horas. E valeu, Vanessa Lima. Olha só, Karime, uma pesquisa divulgada hoje revela que o senador Omar Aziz venceria todos os cenários se a eleição para o governo do Amazonas fosse hoje. André, a pesquisa foi feita entre os dias 14 e 24 agora de novembro, com eleitores de Manaus e mais 11 municípios. O repórter Kennedson Paes explica pra gente mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Boa noite, Kennedson. Muito boa noite, Karime, André, Nathalie, a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Olha só, gente, essa pesquisa, ela é muito recente e está agitando com certeza os bastidores da política amazonense. E os resultados do IPEM G6, ele mostra um cenário que merece um pouco de atenção dos grupos políticos. Esse levantamento, ele entrevistou 1.504 eleitores na capital e 11 municípios do interior do estado, entre os dias 14 e 24 de novembro, e traz esse panorama atual das intenções de voto para o governo do estado do Amazonas. O primeiro ponto que chama a atenção é a consistência do nome de Omar Aziz, que aparece à frente de todos os cenários simulados. Mas o que importa para a leitura política não é só a liderança, e sim como essa liderança se distribui entre a capital e o interior. No cenário 1, todos os pré-candidatos, e o resultado é 42% para Omar Aziz, 33,7% para o prefeito Davi Almeida, Maria do Carmo aparece com 19% e Tadeu de Souza, que vai ser o próximo governador interino, ele aparece com 4,3%. Nesse cenário, a disputa em Manaus ela fica mais apertada, com uma diferença de 0,4%, de 0,4 pontos na realidade, entre Omar, que aparece com 25%, e Davi Almeida com 24,6%. Um indicador de que a disputa realmente ela está muito aberta aqui na capital. No interior do estado, o cenário ele muda completamente. A pesquisa ela aponta uma vantagem superior a 13 pontos para Omar Aziz. Esse dado ele é importante porque mostra que a região tradicionalmente decisiva em eleições estaduais continua sendo o ponto de força do senador Omar Aziz. No cenário 2, quando Tadeu de Souza não figura como candidato e apoiaria Davi Almeida, os números seguem sem grandes mudanças e a liderança parece estável. Omar Aziz vai a 43,6%, Davi Almeida fica com 33,6% e Maria do Carmo com 22,7%. Esse resultado mostra que, pelo menos agora, a reorganização entre o Avante e o governo não altera significativamente o cenário. No cenário 3, os números se redistribuem de uma forma muito mais aberta. Omar Aziz chega a quase 60%, enquanto Maria do Carmo se aproxima da faixa dos 30%. E Tadeu de Souza aparece na
na casa dos 8%. A distribuição regional reforça outro panorama. Na capital, quando Davi não está, Omar chega a 37,9%, enquanto Maria do Carmo, 26,8%. No interior, Omar Aziz ele atinge 53,2% e Maria do Carmo 18,9%. O fato é que a pesquisa ela não define eleição, mas define o humor político. Os próximos meses, com certeza, devem mostrar para os candidatos como eles vão se movimentar, quais as alianças que vão se formar e como a opinião pública pode mudar com o tempo. Por enquanto, o que essa pesquisa faz é acender esses alertas, abrir os debates e talvez até reorganizar expectativas. E isso que mexe de verdade com os bastidores da política amazonense. Volto com você no estúdio, Karime, André e Nathalie. 18 horas. Política. Muito obrigada, Kennethson Paz. E vamos seguir falando sobre política. Nathalie Moraes com a gente. Nathalie, então, o vice-governador Tadeu de Souza declarou apoio irrestrito ao prefeito Davi Almeida, dizendo que se Davi decidir disputar, por exemplo, o governo do Amazonas em 2026, ele estará junto com Davi Almeida. Então, o que isso pode representar aí para a estratégia política do governo atual? Conta pra gente, Nathalie. Esse movimento do vice-governador Tadeu de Souza é um sinal político muito forte. Quando ele acaba declarando ali apoio irrestrito ao prefeito Davi Almeida, ele está dizendo pra gente publicamente que se o Davi quiser disputar o governo em 2026, ele vai estar junto ali. Primeiro, também mostra pra gente um alinhamento interno dentro do Avante, quando o Tadeu reforça que enxerga o prefeito de Manaus como a maior liderança do grupo. Vale a gente lembrar aqui, né, que o prefeito de Manaus, ele já foi governador interino em 2020 e agora atua como gestor da nossa capital. E um segundo ponto bastante relevante dessa resposta é o que realmente mais chama a atenção, porque isso também mostra pra gente um distanciamento do grupo do Tadeu de Souza com o governador Wilson Lima, porque na prática o vice-governador está dizendo que a prioridade dele é o Davi e não o Wilson. E isso acontece justamente no momento em que se especula ali que o Wilson vai deixar o governo do Amazonas para disputar o Senado em 2026, o que exigiria ali que ele deixasse o cargo e colocasse o próprio Tadeu na cadeira de governador. E o impacto desse apoio antecipado é muito grande, porque ele acaba mais uma vez fortalecendo aí o nome do prefeito Davi dentro do grupo político, mesmo com o prefeito dizendo que ele não é candidato, e acaba também criando ali um ruído na base do governo, porque o vice se movimenta de forma independente, o que acaba pressionando ali o próprio Wilson Lima a ver ali um aliado que era direto seu, agora se alinhando publicamente a um outro grupo político. Olha, a Nathalie continua aqui com a gente. Olha, o pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos, fez críticas duras ali ao governo Wilson Lima, depois da representação do Tribunal de Justiça do Amazonas, que aponta uma possível improbidade pelo não envio do reajuste do 10º do tribunal para a Assembleia, né? Inclusive, esse 10º é aquele repasse financeiro mensal que o governo faz para a Câmara Municipal, Judiciário e ao Ministério Público para pagar as despesas ao longo dos anos. Então, essa crise entre os poderes pode impactar o governo politicamente, que a gente está falando principalmente num ano pré-eleitoral? Essa é realmente uma acusação bastante pesada. Não só pelo conteúdo, mas principalmente porque ela vem do próprio Poder Judiciário. Quando o Tribunal de Justiça do Amazonas acaba formalizando uma representação, apontando improbidade administrativa do governador por não enviar à Assembleia Legislativa do Amazonas o reajuste do 10º, ele acaba colocando o governo numa situação bastante delicada. Não é uma denúncia de um partido adversário, de um deputado de oposição ou de um comentarista político. É o próprio judiciário que está questionando a conduta do governador Wilson Lima. E isso, Karime e ouvintes, realmente tem um peso institucional. E aí o que acontece? O pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos, foi lá e surfou exatamente nesse ponto. Ele está criticando não somente a falta do envio de reajuste, mas o que ele chama de uso político do orçamento.
E ele também reforça aí essa acusação com os números do Tribunal de Justiça do Amazonas, que teriam ali crescido em 115% no orçamento desde 2018. Mas a Assembleia Legislativa do Amazonas cresceu ainda mais, foram quase 150% de crescimento. E segundo, o Marcelo Ramos, a Alean recebeu um aumento recente, enquanto o tribunal teve o seu pedido negado pelo governo Wilson Lima. E aí o Marcelo Ramos destacou que isso aí revela realmente uma tentativa de premiar um poder, e desidratar outro, por pura conveniência política. Foi mais ou menos assim que o Marcelo chamou durante a sua publicação nas redes sociais. E aí, claro, tudo isso cria claramente ali uma briga entre o Poder Executivo e o Judiciário, porque quando o tribunal já aciona até mesmo o Ministério Público e a Assembleia contra o governador, mostra que o diálogo institucional entre eles está desgastado e já não existe mais. É preocupante mesmo, Nathalie. Agora, para fechar, o presidente Lula sancionou aquela lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, beneficiando aí mais de 180 mil contribuintes só aqui no estado do Amazonas. Agora, como é que essa mudança pode afetar a popularidade do governo federal aqui no estado? Notícia boa para nossa economia, já que esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda tem efeito direto no bolso do amazonense e efeito político também. Quando o governo federal acaba ampliando aí a isenção para quem ganha até R$5.000, ele libera uma parte da renda que antes ia para o imposto e agora fica na mão do trabalhador. No Amazonas, isso significa um impacto de mais de 186 mil contribuintes e só o fato de 118 mil pessoas deixarem completamente de pagar o imposto de renda a partir do ano que vem já cria um alívio imediato. Esse dinheiro extra volta para a economia local, ele acaba virando ali para nossa compra no comércio, o pagamento de contas, consumo básico e até a retomada de serviços que muita gente tinha cortado. E a gente sabe que aqui no nosso estado, onde a economia depende muito do consumo das famílias e do próprio polo industrial, cada estímulo desse tem um efeito de cadeia, Melhora ali o fluxo do comércio, acaba aquecendo o setor de serviços, aumenta a circulação de renda e dá até um fôlego, eu posso dizer assim, especialmente mais importante para o nosso interior do estado. E em termos políticos, a gente pode dizer que 2026 é hoje e esse movimento aí do governo Lula traz aí para ele, com essas novas regras, quase 300 mil contribuintes que vão passar a ser isentos totalmente. E essa era realmente uma proposta de campanha do governo nas eleições passadas e se ele não cumprisse esse compromisso, com certeza ele seria bastante cobrado. E aí agora ele está mostrando aí, está pelo menos tentando realmente cumprir mais uma promessa de campanha. É isso, eu volto aos estúdios com vocês e na segunda a gente traz mais destaques de política. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Até segunda-feira. Trânsito. E vamos voltar a falar de trânsito, que hoje está daquele jeito, daquele preço, trânsito, um nó só, Black Friday, gente. E 13º na conta. Imagina a correria, perto dos centros comerciais, de supermercado também. André Meirelles, conta pra gente mais detalhes dessa volta pra casa hoje. Vamos lá. Como eu tô aqui no estúdio, a ajuda é do CCC, das Câmaras de Cooperação da cidade. Vamos lá, Trovão, colocando também pra quem nos acompanha nas redes sociais. Temos na Avenida Cosme Ferreira, com a Feira do Coroado, no sentido bairro centro. É isso, trânsito concorrido, um número de veículos maior do que o normal por lá e também pela Avenida Djalma Batista, por exemplo, com a Rua Pará no sentido centro-bairro, o trânsito está carregado. E ainda na Djalma Batista, mais lá para perto do Plaza, trânsito com forte retenção, Karime. Muito obrigada, André Meirelles. Agora em Manaus, 6h35. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para esse fim de semana agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão acompanhando a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira animada de Black Friday, termômetros batendo os 33 graus e tarde chuvosa na capital amazonense. A previsão para a noite indica céu de nuvens carregadas, ventos leves e chance de pancadas rápidas de chuva. E agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana,
29 e 30 de novembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol, mas logo o clima muda e podemos ter chuvas fortes e intensas com 70% de chance de precipitação ao longo do nosso sábado. À noite, o clima chuvoso dá uma trégua, mas ainda poderemos ter algumas chuvas leves e isoladas em alguns pontos da cidade para encerrar o nosso sábado. O resumo do termômetro. A temperatura no sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 95%. E agora o domingo. O domingo também começa com sol entre nuvens e sensação térmica bem alta. À tarde, nós poderemos ter pancadas de chuvas intensas com possibilidade de trovoadas. E à noite, o tempo permanece instável, com chuvas leves e isoladas e sensação térmica ainda abafada. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Olha, Karime, escuta essa. Mais de 100 motos roubadas e furtadas estão sendo devolvidas aos seus donos, hein? As motos foram recuperadas durante a operação da polícia que percorreu a calha do Rio Madeira entre os meses de setembro e novembro, passando por Borba, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã. A repórter Odineia Araújo traz pra gente agora os detalhes dessa operação. Boa noite, Odineia. Somente no ano passado, quase 2.000 veículos foram furtados aqui no Amazonas, um aumento de 18,91% em relação a 2023. Os dados são do Mapa da Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a maioria desses veículos é moto. Algumas dessas motos foram recuperadas esse ano. Mais de 100 motos roubadas e furtadas estão sendo devolvidas aos seus donos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A entrega faz parte da Operação Rota Interrompida, que percorreu a calha do Rio Madeira entre setembro e novembro, passando por Borba, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã. Segundo o delegado Rodrigo Barreto, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, o objetivo é devolver dignidade a quem teve seu bem tomado à força. Nos gratifica, então a gente devolve esperança, dignidade e, com certeza, confiança no nosso trabalho. Porque esse trabalho aqui, ele visa uma classe social muito inferior, gente que às vezes esse é o único ganha-pão, o único meio de sustento. E entre os que receberam sua moto de volta está Alisson Rodrigues, motorista de aplicativo, que recuperou a primeira moto que comprou em 2014. Foi ótimo esse trabalho que eles fizeram aí no interior, né? Fiquei sabendo que foi no interior que fizeram essa operação e muito feliz mesmo pelos trabalhos deles, que eles não desistiram, continuaram atrás e hoje a maioria aqui tá muito feliz de sair com a sua moto de volta. Quem souber de alguma moto roubada ou furtada pode ligar sem se identificar para os números 197 181 e 3667-7575. Vou repetir os números para você ligar: 197 181 e 3667-7575. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Escuta esse caso chocante que veio do município de Eirunepé. A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do médico Humberto Fuentes, que faltou ao parto de uma adolescente de 17 anos e o bebê acabou morrendo, André. É uma tragédia, né? Pois é, Karime. Essa prisão foi decretada depois que a polícia teve acesso a vídeos de câmeras de monitoramento mostrando o médico em um bar hora antes do parto. Mesmo aí sendo chamado para atender a grávida, ele teria permanecido ali no local, no bar mesmo. Meu Deus, que horrível. É uma história que revolta qualquer um e revela ainda mais as falhas gravíssimas no atendimento à população no meio ao caos da saúde pública do estado do Amazonas. E quem vem agora com os detalhes é Rodrigo Soares. Vamos acompanhar. O que já se sabe até agora é que a adolescente de 17 anos chegou ao hospital por volta das 4 da manhã em trabalho de parto, mas o médico Humberto Fuentes, responsável pelo atendimento, não atendeu ao chamado. De acordo com o delegado de Eirunepé, Jesus Pupo, a equipe do hospital tentou contato com o médico diversas vezes, mas ele estava incomunicável, sem celular e sem qualquer outro meio de contato. A situação foi tão grave que uma ambulância chegou a ser enviada à residência dele sem qualquer resposta também. O médico Humberto Fuentes só apareceu no hospital por volta das 9 da manhã, quase 5 horas depois.
Quando o parto finalmente aconteceu, o bebê já apresentava complicações gravíssimas. Segundo as investigações, a criança broncoaspirou urina, fezes e todo o material presente no útero, o que foi, em tese, a causa da morte. A investigação ganhou um tom ainda mais grave depois que a polícia recebeu vídeos que mostram onde o médico estava na madrugada do atendimento, em um bar. Em declaração à imprensa, o delegado confirmou. As imagens estão nas nossas redes sociais, no @18horasnews, e revelam que por volta de 1h30 da manhã, o médico estava no bar com amigos bebendo até cerca de 3 da manhã e saiu acompanhado de uma mulher. Agora a polícia investiga se a demora do médico contribuiu diretamente para a morte do bebê. O delegado ainda apontou que esta não seria a primeira omissão do médico e que havia, inclusive, suspeita de que ele pudesse tentar deixar o país. O motivo dessa representação pela prisão preventiva decorreu do próprio comportamento do investigado logo após o fato, na medida em que ele teria se deslocado sem prévia comunicação ou justificativa perante a Polícia Civil até o estado vizinho do Acre, especificamente no município de Feijó. E foi interpretado como uma tentativa do investigado de se furtar a aplicação da lei penal. Sobretudo porque o investigado possui dupla nacionalidade, o que poderia indicar que ele estava tentando se deslocar para outro país. Depois dos depoimentos e a análise de todo o material, a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do médico Humberto Fuentes Estrada. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado à delegacia, permaneceu em silêncio e segue preso enquanto as investigações continuam. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas informou que tomou conhecimento do caso e que todas as informações foram encaminhadas para a análise da Corregedoria de Sindicâncias do Conselho. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h42 e na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o coordenador da Academia Cadim, Odivaldo Marques. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, tudo bem? É um prazer estar aqui, pra gente poder divulgar um pouquinho dos nossos eventos da Academia. Claro, então, vai ter feijoada? Vai, nós temos uma feijoada que acredito que é a feijoada mais tradicional que nós temos em Manaus. Talvez compete ali com aquela ali do novo hotel e tal, mas essa feijoada a gente tem de forma bastante recorrente e sempre foi um sucesso. E aí agora mais uma vez nós vamos só trocar de local, nós vamos estar fazendo agora no restaurante Terra e Mar e eu acredito que também vai ter um sucesso. Olha, Odivaldo, quais são ali as atrações da edição desse ano de 2025? Não, então, a gente tá esperando o Cadinho do Boi, né? Ele sempre foi um parceiro nosso. Mas o Terra e Mar, ele tem um som ao vivo que aí vai constar de pagode, sertanejo, o boi bumbá com certeza. E aí, por mais os inimigos do fim, um pouquinho de sertanejo e brega. Que sempre maravilha. Tem os inimigos do fim, né? Vai ter atração também, presidente. Não vai faltar atração. E todos podem participar ou só o pessoal da academia? Não, como é que é? Existe uma tradição dos clientes da academia em participar. Tanto é que a gente vende de forma antecipada os ingressos para essa feijoada. E já estão à venda na recepção da academia. Mas no dia, com certeza, a população manauara que quiser participar, nós vamos ter o maior prazer de recebê-los. Pode falar pra gente como fazer assim para antecipar esse ingresso, onde comprar? Basta nos procurarmos, né? Pode, se quiser, ir na recepção da academia, né? Nós estamos localizados ali no Soberani Mall. A gente funciona de 5 da manhã até as 22 horas de segunda a sexta e no sábado de 6h30 às 15 horas. Então nós vamos estar vendendo os ingressos lá de forma antecipada. Então vamos lá, vamos aos serviços. Quanto custa? A feijoada é no dia 6 de dezembro, Isso. A partir do meio-dia. Então eu vou fazer de uma forma bem informativa. Então a nossa feijoada vai ser no dia 6 de dezembro, a partir das 12 horas, no restaurante Terra e Mar. O ingresso está a R$100, é uma bagatela para comer uma feijoada bem gostosa. E vai ter a opção, para quem não gosta de feijoada, quem está fazendo dieta, alguma coisa parecida, vai ter a opção de comer uma carne, ou um peixe, ou uma massa. Está bem diversificado. Bem diversificado. E a ideia é fazer essa integração entre a academia, né, as pessoas que fazem parte ali da academia e a população em geral, não com é? certeza. O Cadim é a academia mais longeva que tem em Manaus e a quinta que tem no Brasil. Eu descobri isso esse ano. Que bacana. Então nós temos hoje, nós vamos estar comemorando 47 anos de funcionamento
Então é a academia mais antiga realmente, mas bastante competitivo no mercado. Nós atendemos o público de alto padrão, né? Então essa feijoada é para interação dos nossos clientes, mas as pessoas que quiserem nos conhecer e fazer parte da nossa festa, pode comparecer lá dia 6 e nós vamos ter o maior prazer em recebê-los. Tá ótimo, são super bem-vindos. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje conversando com a gente aqui, chamando a população para essa feijoada super mega tradicional agora no dia 6 de dezembro, a partir do meio-dia, lá no restaurante Terra e Mar, isso? Isso. Eu esqueci de falar, vai ter caipirinha à vontade para todo mundo que quiser degustar também a caipirinha do Terra e Mar. Pronto, a mega confraternização. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o coordenador da Academia Cajim, Odivaldo Marques. Boa noite. Boa noite. Tenho o maior prazer de estar aqui para poder divulgar nosso evento. Muito obrigada. 18 horas. Olha aí, Karime, a expectativa de vida do brasileiro chegou a 76,6 anos, isso no ano passado, né, 2024. Então, é o maior valor registrado desde 1940, porque foi aí nesse período que começou a série histórica do IBGE. Por exemplo, em 2023, o indicador estava em 76,4 anos. André, pois é, a expectativa de vida ao nascer representa o quê? Quantos anos uma pessoa viverá, em média, se forem mantidos os padrões atuais de mortalidade. Segundo os dados do IBGE, em comparação com o início da década de 1940, houve avanço de 31,1 anos. Na época, o brasileiro que nascia tinha expectativa de viver apenas 45,5 anos de vida. Olha, e os dados fazem parte da chamada tábua de mortalidade divulgada hoje pelo IBGE. O levantamento também revela que a expectativa para a população masculina, olha aí, Fernando, o aumento foi de 73,1 para 73,3 anos. Já para as mulheres, a alta foi de 79,7 para 79,9 anos. 18 horas. Olha, a 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos movimenta a cultura de Manaus, Karime. A proposta é mesclar ali cultura, direitos humanos e os caminhos para enfrentar a crise climática. E a repórter Adinaia Araújo explica agora pra gente como é que o cinema pode ajudar a gente a entender melhor a temática ambiental. Então, Adinaia, afinal, o que essa mostra de cinema tem a ver com os direitos humanos e com o futuro da Amazônia? Tem tudo a ver, porque quando a gente fala de clima, a gente fala de gente, né? E a 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos chega a Manaus justamente para lembrar que povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos são os que mais sentem os efeitos da crise ambiental e também os que guardam as práticas mais sustentáveis. A mostra acontece de 26 a 29 de novembro e marca também a reabertura do Cine Teatro Guarani, na Vila Ninita, na Avenida 7 de Setembro, ao lado do Palácio Rio Negro, e toda a programação é gratuita. De acordo com o diretor da Manaus Amazônia Galeria de Arte, Carlisson Sena, que organiza a produção local do evento, a mostra traz reflexões através de filmes e debates sobre como a mudança climática já está batendo na nossa porta. A gente recentemente teve aí uma COP30 em Belém e aqui na região amazônica, então esse é um tema muito pulsante, e o próprio Ministério dos Direitos Humanos, que é quem coordena essa mostra em nível nacional, designou que esse seria o tema. Então todos os filmes escolhidos e selecionados previamente pelo Ministério, eles foram dentro dessa linha temática educativa, uma forma de educar as crianças, a população e todas as pessoas para as emergências climáticas que nós já estamos vivendo. Ao todo são 21 filmes que falam de território, ancestralidade, memória e também da luta de comunidades que tentam sobreviver entre agrotóxicos, garimpo ilegal, desmatamento e projetos que passam por cima da vida das pessoas. Para o organizador do evento em Manaus, o jornalista Carlisson Sena, falar sobre direitos humanos e mudanças climáticas através do cinema é um jeito simples, direto e poderoso de mostrar o que muitas vezes os discursos oficiais tentam esconder. Serão exibidos filmes que tratam de temas ligados aos direitos humanos, temas ligados à diversidade, às questões de gênero, às questões de raça, às questões de desigualdades sociais. Então, durante toda essa semana,
serão exibidos esses filmes de forma gratuita. Então eu faço um destaque para a abertura do evento, que acontecerá no dia 26, agora na quarta-feira, a partir das 18 horas, lá no Cine Teatro Guarani, com o filme, um filme de temática indígena, né? E que exalta muito a questão das culturas indígenas, né? Principalmente de povos ligados ao Nordeste e ao Sul do país. Mas a programação tem desde animação sobre mineração ilegal, passando por histórias de resistência quilombola, até produções que mostram conflitos por água e ameaças à floresta. A programação é dividida em sessões temáticas: terra, águas e floresta, e uma sessão especial para a criançada, tudo com libras e legendas acessíveis. E depois das exibições tem debate com especialistas, lideranças e realizadores. É cinema, é denúncia, é aprendizado, tudo junto. A mostra também realiza oficinas com educadores e agentes culturais, incentivando o uso do audiovisual como ferramenta de afirmação cultural e direitos humanos. A mostra acontece no Cine Teatro Guarani, no centro de Manaus, sempre com entrada gratuita, das 2h até 8h. E as sessões também terão pipoca gratuita. Vale a pena. Volto com vocês. 18 horas. Valeu, Adnê Araújo. Vamos agora aos indicadores econômicos. Olha só, o dólar fechou em queda de 0,33%, cotado aos R$ 5,33. O euro fechou em queda de 0,24% aos R$ 6,19. O Bitcoin fechou em queda de 0,94% aos R$ 487.073, Karine. André, e o Bovespa segue fechando em alta. Nessa sexta-feira foi de mais de 0,75% e chegou aos 159.554 pontos. Bateu um novo recorde, que foi no último dia 26 de novembro, quando fechou acima dos 158 mil pontos. 18 horas. Vamos falar agora de saúde. A situação das arboviroses liga um sinal de alerta aqui no Amazonas. É que a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou a nota técnica orientando os 62 municípios a reforçarem a vigilância epidemiológica. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito desse novo alerta da vigilância sanitária. Vanessa, conta mais pra gente. A prioridade da Fundação de Vigilância em Saúde é intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Isso significa reforçar as ações de vigilância, diagnóstico e controle, já que o período de chuvas entre outubro e maio aumenta muito o risco de transmissão de dengue, chikungunya e zika. O diretor de vigilância da FVS, Helder Figueira, destacou que esse é o momento de agir com firmeza e o combate ao mosquito é dever de todos. A dengue é uma arbovirose, ela é transmitida pela Aedes aegypti e ela se concentra, a maioria dos casos, no primeiro semestre do ano. Mas é importante a gente lembrar que é uma doença que ocorre durante o ano todo, que a gente precisa permanecer vigilante. E essa vigilância ela é feita não só pelo serviço público, mas com a população também. A população nos ajuda no sentido de verificar a existência de depósitos que sirvam de criadouro para o mosquito, elimina esse depósito, e você eliminando o depósito, você está diminuindo a quantidade de mosquitos e, consequentemente, diminuindo a carga de doença. Na prática, os municípios estão se preparando com uma série de medidas. Primeiro, reativando ou implantando os comitês interinstitucionais de vigilância e controle das arboviroses, que envolvem não só a saúde, mas também áreas como a educação e a limpeza pública. Além disso, as unidades de saúde estão ampliando a coleta e o envio de amostras biológicas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN-AM, especialmente nos primeiros dias de sintomas para garantir diagnósticos rápidos e precisos. Para gestantes, esse cuidado é ainda mais importante por causa dos riscos específicos da gravidez. E outro ponto fundamental é a mobilização social. Campanhas educativas estão sendo intensificadas em rádios, TVs locais, redes sociais, escolas e universidades, sempre reforçando a mensagem de que eliminar água parada é a forma mais eficaz de interromper a cadeia de transmissão. E para completar, a vacinação contra a dengue já está disponível para adolescentes de 10 a 14 anos em 44 municípios com casos confirmados. Ou seja, Karime, Kennedson e ouvintes, esse período de chuvas exige atenção redobrada, mas os municípios estão se organizando com ações técnicas, estratégicas e também educativas para evitar novos surtos. Volto com vocês.
18 horas. Esporte. E a gente começa o esporte falando de goleado. Fluminense, gente, ele não apenas venceu, ele atropelou São Paulo por 6-0 lá no Maracanã na noite dessa quinta-feira. Com o resultado, o Flu garantiu a classificação para a pré-Libertadores e agora ocupa a quinta posição com 58 pontos. Já o São Paulo segue em oitavo com 48 pontos. Olha, falando em Libertadores, pelo segundo ano seguido, a decisão vai ser brasileira. Flamengo e Palmeiras se enfrentam aí nesse sábado às 5 da tarde, esse é o horário de Manaus, tá, galera? No Estádio Monumental em Lima, no Peru. Vai ser um encontro aí de gigantes. As duas equipes buscam ali o quarto título da Libertadores. O Palmeiras foi campeão em 1999, 2020, 2021. Já o Flamengo levou em 1981, 2019 e 2022. Será que dessa vez o Palmeiras vai ter o Mundial? Será? Vamos lá. E para encerrar, a gente vem aqui pro Amazonas com um momento histórico. Pela primeira vez na história, duas equipes do interior fizeram a final do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino Série Ouro. Olha, deu Carauari de novo. O time derrotou o Coari por 5-2 e conquistou o bicampeonato na Arena Amadeu Teixeira, isso aqui em Manaus. 18 horas. Gente, uma atualização aqui, a árvore de Natal do Largo de São Sebastião não vai ser montada esse ano depois do acidente que causou a morte de um trabalhador e deixou outro ferido no último domingo, dia 23, aqui em Manaus. A informação foi confirmada pelo governo do estado do Amazonas e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A informação foi confirmada hoje, sexta-feira. Um trabalhador identificado como Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 anos, conhecido como Antônio Suricati, morreu depois do tombamento de um guindaste durante a montagem da árvore lá do Largo de São Sebastião. O outro operário, Hernes Libório Ramos, de 47 anos, ficou ferido e segue internado em estado estável. Bom, aí, ou seja, tá aí a informação oficial de que o governo do estado do Amazonas não vai montar esse ano a árvore do Largo de São Sebastião. Agora 6 horas e 58 minutos. André Meirelles, a gente tem como é que está a volta para casa nessa sexta-feira tumultuada, André? É isso aí, vamos ver aqui na Avenida Cosme Ferreira, bem próximo ali à Feira do Coroado. A gente fala agora do sentido bairro centro, continua o trânsito carregado. São muitos veículos pela via, que a gente consegue observar. O grande número de veículos que tem ali é maior do que costuma ter normalmente, né? A gente também tem informações aqui da Avenida Djalma Batista. A gente vai falar agora do sentido contrário, tá? O sentido volta para casa, aquele centro-bairro. Aqui, com a Rua Pará, o trânsito tá quase parando por ali. E aí, quando vai se aproximando ali do Shopping Plaza, tem aquela grande retenção ali pelo local. Então já tá avisado, vai sair de casa, mas a gente pelo menos já avisou que o trânsito hoje tá demais aqui na capital amazonense. Né? E não tem rota, não tem rota hoje, não tem rota. 18 horas. Sexta-feira, vamos conferir as dicas da agenda cultural com Vanessa Lima. Karime, André e ouvintes, chegou a hora de conferir tudo o que vai agitar Manaus nesse fim de semana. Tem música, festa, futebol e muita diversão na nossa agenda cultural. A sexta já começa com um rock pesado, com o show da banda Massacration no tradicional Porão do Alemão. Os portões abrem às 8 da noite e os ingressos estão disponíveis no site clubedoingresso.com. E não para por aí. O clima muda para o forró e piseiro com a turnê Dominguinho, trazendo João Gomes, Mestrinho e JP. O encontro acontece no pavilhão do Estúdio 5 com a abertura dos portões às 9 da noite. E os ingressos estão à venda nas centrais da Oba Ingressos. E ainda nessa sexta, para quem curte um som mais delicado e cheio de poesia, a dupla Ana Vitória desembarca em Manaus com a turnê das Esquinas, também no Estúdio 5 a partir das 9 da noite. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com. E agora o sábado. O sábado já começa com emoção e futebol. É dia de Fla Fan Fest, final da Libertadores 2025, que vai reunir a torcida rubro-negra no pódio da Arena da Amazônia a partir das 2 da tarde. Os ingressos estão à venda no site shopingressos.com.
E à noite, a nostalgia toma conta com a festa Plock, comandada pelo cantor Heraldo Bandeira e promete reviver a magia dos anos 80. O evento será na Torino Braceria Soberani Mall, a partir das 9 da noite. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, no domingo, o mestre do samba Jorge Aragão se apresenta no Pier do Porto de Manaus, ao lado do Mirante Lúcia Almeida. A pista é gratuita, mas quem quiser curtir a área VIP pode garantir o seu ingresso no site ingressofly.com. Então já sabe, agora é só escolher o rolê e aproveitar cada momento do fim de semana que tá recheado de evento. Karime, André e ouvintes. Muito obrigado, Vanessa Lima. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou recentemente um preocupante diagnóstico da presença das facções criminosas na Amazônia. Para o terror da população, vai se consolidando o poder do crime organizado sobre os municípios da região. Quase metade dos municípios estão sob alguma influência dos criminosos. As facções avançam no tráfico de drogas e em lucrativa rede de negócios lícitos e ilícitos. Aí entram o garimpo de ouro, a extração de madeira e a pesca ilegais para lavar o dinheiro sujo. O crime subjuga a população na geração de renda e impõe um medo na floresta, nos rios e nas cidades. A pergunta continua a valer: quais são, até agora, as políticas públicas eficazes para enfrentar o crime organizado na região? Ou vamos mais adiante, o que está sendo feito ou será feito para evitar que membros ou representantes dos criminosos sejam eleitos para os parlamentos estaduais e federal no ano que vem? Os brasileiros da Amazônia cobram uma atuação urgente e contundente dos governantes e suas lideranças políticas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, boa noite. Boa noite, André Meirelles. Boa noite, Karime, aos ouvintes. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.